Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Bicho Papinha. Adolescente, você está aí me ouvindo? Hoje eu trouxe uma adolescente muito fofa para conversar comigo tudo sobre o que ela pensa e ela sonha, como que ela vai ser com os filhos dela em relação à alimentação, o que ela acha que é importante quando a gente fala de alimentação do adolescente. E aí depois eu ainda tenho uma surpresa para vocês, que eu quero contar um caso bem interessante aí, que envolve como que um adolescente conseguiu modificar a alimentação do pai, da mãe e dos outros irmãos. É de chorar essa historinha que eu vou contar no final, tá? Ei, Carol, tudo bem? Oi, gente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carolina. Eu tenho 20 anos, já não mais uma adolescente, talvez. Não, tá no finalzinho da adolescência. Mas olha, todas as pessoas que me veem na rua falam que eu pareço ter 15 anos, então a gente ainda tá bem. Eu gosto muito de nutrição, gosto muito de atividade física, desse ramo da medicina, né, do estilo de vida. E talvez seja por isso que eu fui convidada para falar aqui com você. Você tem muitas experiências para compartilhar. Estou muito grata pelo convite. Carol, uma das coisas que fez, eu já falei isso no episódio anterior, aí, o que me levou a falar sobre a adolescência, que o adolescente hoje ele vai ser pai ou mãe amanhã. E isso é uma responsabilidade muito grande que eu vejo no dia a dia do consultório, às vezes quando eu vou conversar com uma família, vou começar a introdução alimentar, aí vira os dois e fala assim: doutora Denise, a gente não sabe cozinhar. Doutora Denise, a gente não sabe fazer compra de legumes e verduras. Doutora Denise, a gente nunca comeu uma fruta. E aí eu fico pensando, como que eu vou mudar um hábito numa consulta de pediatria de um neném? Como que essa família vai conseguir fazer isso se elas não foram acostumadas? Então a gente tem sim que falar com você que é adolescente hoje. Não é só pensando como que você vai ser pai ou como você vai ser mãe. Pensando na sua saúde de hoje e que isso vai te refletir na vida adulta também. E o que você pensa nessa minha fala, Carol? Eu acho muito importante a gente pensar que os adolescentes de hoje em dia, eles realmente não estão com hábitos muito saudáveis, né? Essa questão de não comer fruta, essa questão de, sou muito seletiva quanto a cebola na comida, que é uma coisa tão simples, né? Mas hoje muitos colegas meus, muitas pessoas com quem eu convivo, são pessoas desse tipo, que têm um pouco de aflição com frutas ou alguns tipos de verdura, que não sabem cozinhar. Isso é o primordial, né? Para você ter uma vida independente, é você saber cozinhar a sua comida, e uma comida que não seja fast food, uma comida que não seja industrializada, mas você saber que a alimentação é para sua nutrição e que parte da independência é você saber cozinhar a sua própria comida. Então, realmente, eu acho que tem que ser um tópico, tem que ser abordado com os adolescentes, essa questão de experimentar os alimentos, de provar mais, de não ter tanto preconceito com certas comidas, né? Porque agora, nessa época de 15 a 18 anos, né, da adolescência, é tempo de provar, é tempo de experimentar. Às vezes, quando criança não gostava, quantas comidas a gente aprende a gostar depois de velho, né? Eu fui experimentar ostra esses dias, adorei, achei ótimo, nunca tinha comido, tinha um super preconceito. Então eu acho que assim, a gente, quando adolescente, que a gente já pode fazer nossas escolhas, não ter medo, né, do que as outras pessoas ao nosso redor pensam. Até porque muitos adolescentes, quando veem a gente comendo, por exemplo, às vezes quando eu faço um prato de salada com várias pessoas no restaurante, as pessoas ficam: nossa, vai comer salada? Vou comer salada sim. E eu acho que é importante a gente ter essa autonomia, essa independência de escolher o que a gente vai comer, e principalmente preparar os adolescentes, você no consultório cuidando das crianças, preparar os adolescentes para fazerem suas próprias escolhas alimentares, né? Para poder fazer as escolhas que são boas para o corpo, porque não tem receita, né? O nosso corpo, ele é nutrido, e quanto melhor for a sua escolha de alimentos, melhor o seu corpo vai estar. Então a gente tem que saber fazer essas escolhas mesmo, e é uma coisa muito difícil na adolescência. Por favor, aborde isso no consultório, com certeza você já faz, para que a gente possa crescer. Crianças que sabem fazer escolhas alimentares são adolescentes, e pais, consequentemente, conseguem fazer essas escolhas. E você tocou num assunto que a gente tem falado demais na pediatria, que é autonomia supervisionada. A criança, ela merece exercer a sua autonomia. O que é essa autonomia supervisionada? Por exemplo, você vai colocar um almoço, um jantar, você tem o dever de colocar os melhores alimentos e fazer o preparo desses alimentos. Agora, a criança,
ela tem o direito de saber se ela vai ou não comer e o quanto comer. Isso a gente exercer a autonomia dessa criança. Essa obrigatoriedade que a criança tem que comer a quantidade que a mãe quer, ou tem que comer só aquilo que a mãe e o pai escolheram, isso não existe. Isso vai criando uma desconexão com a comida. A criança começa a ter pavor daqueles momentos em família. E a gente sabe hoje que essa autonomia vai refletir ao longo da vida. E o que falar assim, Denise? Quando que você vai falar assim, nossa, que bacana, aquele adolescente, aquela criança come super direitinho. O que eu olho é o seguinte, quando essa criança não está sob a supervisão de ninguém, ela está na casa de um coleguinha, ela está na escola, ela saiba fazer boas escolhas. É isso que nós estamos tentando, não é treinar aquela criança, mas dar oportunidades para ela aprender a fazer boas escolhas, independente se ela está ou não acompanhada. Isso ela vai para o resto da vida. E é tão legal a criança, quando a gente fala assim para ela, pode escolher o que você vai pôr no prato. Ela tem até vontade de comer. Agora, quando você já leva aquele prato todo pronto, ela pode até perder o apetite, porque às vezes você colocou uma coisa que ela não queria, ou uma quantidade que ela não queria. E isso, emocionalmente, para ela, desconecta com a comida. Você sabia, Carolina, que tem muitos trabalhos científicos mostrando que as famílias que conseguem fazer pelo menos uma refeição em família com os filhos e tornar essa refeição um momento muito agradável, que isso repercute menor uso de drogas por esses adolescentes, melhor desempenho na escola, maior felicidade, maior saúde emocional. E hoje a gente tem visto que não existe isso na maioria das casas. Ou porque a mãe está fora, o pai está fora, ou porque realmente eles não têm essa importância. Esses dias eu escutei a mãe falando assim, ai, Denise, eu moro numa casa tão grande que fica tão difícil, às vezes a criança come e já sobe para o segundo andar e ela fica com preguiça de vir descer para comer tudo junto. Ou a criança fica o tempo inteiro jogando joguinho e aí ela leva comida para comer dentro do quarto do joguinho. Para tudo, gente, não deixa a criança comer no quarto jogando joguinho. A gente tem que comer de uma forma consciente, prestando atenção no que a gente está comendo. Não, realmente a criança tem que virar a chavinha, né? De que o comer, ela não tá comendo para agradar o pai, né? Porque quando a criança come para agradar os pais, na adolescência ela come para agradar os amigos. Na vida adulta ela vai comer para agradar o namorado e quando ela estiver sozinha, ela vai comer ou vai parar de comer, vai comer a mais, vai comer a menos. Tem que entender que comer, né? O comer é para nutrir e também tem uma relação afetiva com a comida, uma relação saudável com a comida, para que você tenha autonomia de escolher os próprios alimentos, né? Porque uma criança que não consegue escolher os próprios alimentos, que tem vergonha, né? Que, por exemplo, eu nunca tomei leite com Toddy. Nunca, lá em casa nunca teve leite com Toddy. Nunca acostumei. Quando eu ia dormir na casa das coleguinhas, todo mundo tomava leite com Toddy. Achavam super esquisito eu não tomar de manhã. Mas eu falava, gente, eu não tenho que tomar leite com Toddy, não só porque vocês estão tomando nessa idade, né, pequena. Mas se você não prepara a criança para ter essas escolhas, ela vai ser suscetível a vários tipos de alimentação ruins que ela provavelmente poderia, um simples não resolveria, né? Então isso é muito legal, talvez preparar as famílias para ensinar essas crianças, né, a fazer essas decisões com autonomia, né? A criança ter voz ativa na casa, né? É tão importante, talvez, para todas as relações, né, pessoais, para todos os relacionamentos que a pessoa vai ter, talvez essa comida, essas escolhas alimentares reflitam muito mais do que a própria alimentação da criança. Carol, e agora eu queria conversar com uma coisa muito importante do adolescente, imagem corporal. Qual foi o impacto desse Zoom, dessas aulas você vendo você? Como é que é isso aí? O que isso refletiu que você viu com você ou com suas amigas em termos de parar de comer ou querer fazer essas dietas malucas? Me conta um pouco aí do que você tem vivenciado. Eu acho que o tempo de pandemia foi, assim, caótico para as adolescentes meninas. Porque foi muito tempo em frente de telas, né? Não ter o convívio, então você não ter convívio com outras pessoas da sua idade, talvez aquela questão da distorção que é tão presente nessa idade aumentou, porque se você não consegue ver o corpo de outras pessoas, você só vê o seu, só enxerga o espelho, né? Talvez você consiga ver os pais. Mas aí você tem uma distorção, tanto para mais, tanto para menos, do corpo. E aí isso só piora, porque na pandemia nós ficamos muito tempo em frente de telas, consumindo conteúdo, né? Tanto Netflix, YouTube, Instagram, veio o TikTok. Então a gente só via aqueles corpos
que as câmeras filmam, né? Que são editados, que são corpos com filtros. Não só corpos, né? Mas rostos e tudo mais. Então, são vidas editadas. Então, essa questão da imagem corporal deve ter piorado, assim, muito nessa pandemia. Até porque quem ficou em casa ou comeu demais ou comeu a menos. Os hábitos alimentares foram muito afetados, né? Então, ali, né, quando você junta essa questão dos hábitos alimentares que foram bagunçados para as adolescentes e ainda mais essa questão da comparação corporal, da distorção corporal, isso foi, assim, uma junção muito perigosa e, com certeza, anorexia e distúrbios alimentares cresceram muito na pandemia, nesse meio de meninas, talvez de 13 a 18, 19 anos, com certeza aumentou muito. E a gente vê as consequências disso no convívio que voltou agora, né? Tem tantas pessoas com ansiedade quanto a comida. Esses dias eu fui almoçar com umas amigas no intervalo do cursinho e uma menina falou assim, não vou comer. Se viu uma colher de arroz, um frango e ficou olhando pra comida. E a menina já tem 19, 20 anos. Eu falei assim, você não vai comer por quê? Ela falou assim, não, eu tenho ansiedade quando eu olho pra comida. E ela saiu, levantou, pagou a conta dela sem comer e foi embora. E eu achei isso muito perturbador, que as pessoas agora estão com medo da comida. Isso fazia muito tempo que eu não via. Então, com certeza, essa questão da imagem corporal na pandemia piorou demais. E tem que ter, assim, os médicos, né, as autoridades de saúde têm que prestar muita atenção agora para esse pós-pandemia, porque realmente foi muito difícil, foi uma fase muito difícil para as meninas. Que ficaram em casa, porque talvez menino nem liga tanto para isso, né? Mas menina nessa fase né? São as mudanças do corpo, mas tudo que muda, não ter o convívio teve um impacto muito grande. Então, a gente viu que muitos trabalhos científicos desse período da pandemia mostraram que tem determinados hospitais que tiveram que aumentar os andares para internação pediátrica de adolescente com anorexia e bulimia nesse período aí da pandemia. E antes a gente achava esses transtornos alimentares mais graves, no caso, em adolescentes. Agora a gente tem pego crianças com 9 anos, com 8 anos. Então, esse impacto, né, gente, mais uma vez, alimento não é só nutriente. Alimento é amor, é conexão, é comemoração, é sagrado, né? É sagrado. Então, isso é importante da gente olhar na nossa casa o que está acontecendo e começar a refletir dessa questão da distorção de imagem corporal. Se a gente, como pai e mãe, se a gente faz muitas críticas perto da criança, tipo assim, olha aquela pessoa passando ali, ela tá muito magra. Olha aquela pessoa ali, tá muito gorda. E é isso para a criança, ela começa a achar que a gente está valorizando o magro ou o gordo e ela começa a ficar preocupada com o corpo dela também. Então, a gente tem que ter muito cuidado, nós adultos, que somos os mentores dos nossos filhos, com a nossa fala. Porque aquela nossa fala pode virar uma chavinha pro lado do mal, com né? certeza. Até por exemplo, com situações familiares mais amplas, né? Por exemplo, um jantar de família, que estão as tias fofocando. Nossa, você viu como que a fulana engordou? Gente, isso me dói tanto quando as pessoas comentam isso, que eu já fico, será que eu engordei também? Será que elas estão falando de mim em outra ocasião? Então, isso né, a gente talvez educar os adultos é a chave para talvez diminuir isso. Os adultos estão muito preocupados. Eu não imaginava tanto. Depois que eu escutei minhas tias falando da menina que engordou, da outra que fez plástico e ficou feio, eu acho que é realmente um assunto muito delicado. A gente tinha que educar os adultos para eles segurarem a língua um pouquinho e parar de falar da vida dos outros, sabe? Bom que você falou nesse assunto, que eu não tinha lembrado, mas eu fiquei muito, muito triste esse dia que eu escutei. Tadinha da fulana que engordou. Agora, antes de te agradecer, Carol, e finalizar, eu queria contar Já, porque passa rápido, né? Dá vontade de a gente ficar conversando aqui. Ainda mais essa conversa boa. Ei, Carol, fofa. Mas então, olha, eu falo que a medicina me proporciona momentos assim emocionantes. Olha esse caso que eu quero contar para vocês. É uma criança de 10 anos, cuidada pela avó, porque a mãe trabalhava, então ela estudava de manhã, e à tarde ficava com a avó, e à noite a mãe chegava, e não tinha o pai e não tinha irmãos. E a avó desse menino, eu vou falar um nome, porque a gente não pode falar o nome certinho, eu vou falar João, tá? A avó do João
ela tomava muitos remédios, porque ela tinha pressão alta, ela tinha problema de colesterol, ela tinha também já um problema no coração. E assim, por exemplo, na hora que ela acordava, na hora do almoço, na hora que ela ia jantar e à noite ela tomava remédio. E ela tomava remédio só com Coca-Cola. Na hora que ela ia tomar os remedinhos dela, tinha uma Coca-Cola. À tarde, ela sempre fazia alguma coisa, ou um pastel frito para ele, ou alguma coisa assim de ultraprocessado, à tarde um miojo. E essa criança começou a ter a oportunidade de frequentar um grupo de reeducação alimentar pelo convênio. E ele começou a ter acesso a informações que tocaram o coração dele, em termos dele querer mudar. E foram poucos esses momentos assim dos cursos que ele participava, mas ele depois mandou uma cartinha. E essa cartinha eu guardo até hoje, falando que depois do curso que ele fez, dos 4 encontros, das dinâmicas no curso, que ele sentou com a avó dele e ele planejou o cardápio que deveria ter na casa dentro das possibilidades. Então, eles não tinham muitas possibilidades, mas ele conseguiu mostrar para a avó que no lugar do refrigerante, ela poderia tomar com um suco de laranja. E num outro horário ela podia tomar com água. Mas assim, um menino de 10 anos, eu achei muito lindo, assim, tocou meu coração. E isso, gente, é um gás pra gente, é uma energia pra gente continuar fazendo esses cursos, pra gente continuar fazendo esses encontros. Ele deu ideia para ela de fazer um pouco mais no almoço, para que no jantar não precisasse ser o miojo, que ele ia esquentar o arrozinho do almoço com um ovo mexidinho. E aí ele foi contar para ela que se a gente... Olha, e isso ele aprendeu lá no curso, que se a gente comprasse os legumes e verduras da época, né, para cada estação, e as frutas que são mais baratos no sacolão, e que aí daria para ela comprar mais quantidade. Então, gente, não subestime o seu adolescente. Ele é capaz, ele é igual uma esponjinha, ele quer aprender, mas ele quer aprender com você que é pai, com você que é mãe, ou com você que é profissional que vai ter oportunidade de encontrar com esse adolescente. Bora levantar essa bandeira de saúde, porque saúde é felicidade e felicidade é saúde. Chegamos ao fim. Carol, muito obrigado. Você quer deixar o seu arroba aí do seu Instagram, Carolzinha? Quero. Carolina.maia. Pode me seguir lá, fazendo favor. Muito obrigada. Eu adorei a nossa conversa. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Espero que você esteja em outras conversas aí. Eu também. Gente, pede pra ela pra eu fazer um quadro com ela, tá? Que eu adorei conversar. Eu tenho outros assuntos também, tá? Ótimo, nós vamos conversar muito, viu? E mais uma vez, se você gostou desse episódio, conte pro seu amigo, pra sua amiga, pro adolescente que você conhece. E outra coisa, se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo Instagram do Bicho Papinha. É @bichopapinha.pod. Muito obrigada, um beijo. Beijo, gente!